Imagina se existisse um gestor que conseguisse saber exatamente quais os fundos de ações que obteriam as maiores rentabilidades nos próximos 5 anos. Nós fizemos uma simulação sobre o gestor Nostradamus, que tinha esse poder e montou uma carteira com 7 fundos de ações, e depois de 5 anos ele vendia as cotas e colocava na carteira os próximos 7 fundos de ações que obteriam a maior rentabilidade nos próximos 5 anos. Ele repetiu esse processo durante 25 anos, desde 1997, e você vai se surpreender com algumas métricas que a gente vai mostrar para vocês aqui, e eu tenho certeza que esse vídeo vai te tornar um melhor investidor e mais consciente, se você obviamente conseguir extrair os fundamentos dele. Para esse vídeo eu chamei o querido professor Jonas da equipe da Carteira Z, o nosso Steve Jobs, para aquela aula imperdível, e eu queria pedir encarecidamente que, se você está gostando do conteúdo que a gente tem trazido de forma totalmente independente, curta esse vídeo e compartilha ele, essa é a sua forma de pagamento, além de se inscrever no canal para a gente saber que esse tipo de vídeo te agrada, beleza? Acompanha aí. Nós estamos aqui hoje para analisar outro fundo e mostrar resultados de um outro fundo, como a gente sempre faz, mas o fundo de hoje é especial, né? É um fundo, em verdade, é um fundo fictício. Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui para a gente começar a falar nele. Então, é um fundo fictício que a gente chamou de fundo Nostradamus, e você já vai entender o porquê da gente ter escolhido esse nome, tá? Então, porque, em verdade, assim, o nosso fundo fictício, o gestor do nosso fundo fictício é o Nostradamus. Quais são as características desse fundo? Esse fundo tem, Nostradamus, em verdade, né? Ele tem uma incrível capacidade de analisar fundos. Então, ele consegue dizer com absoluta precisão, graças a algoritmos proprietários e técnicas de análise que ele não conta para ninguém, enfim, mas ele, com absoluta precisão, ele consegue dizer quais os fundos que irão render mais nos próximos 5 anos. Ele tem uma limitação, ele não consegue dizer o quanto esses fundos vão render, né? Ele consegue dizer quais os fundos que vão render, os 10 fundos que vão render mais, os 20 fundos que vão render mais, né, graças a uma técnica infalível. E aí, assim, como ele não sabe exatamente qual fundo vai render mais, ele prefere obter um rendimento médio entre esses fundos, tá? Porque ele podia dizer, né, quais são os 5 fundos, ele não consegue dizer qual é o fundo que vai render mais, tá? Ele consegue dizer um número razoável, né? 7 fundos, 10 fundos, é essa a hipótese. 20 fundos. Então, ele prefere ter um rendimento médio entre esses fundos do que tentar acertar assim, o alvo, né, o centro do alvo. Então, ele faz o seguinte, a técnica dele é analisar, aplicar as técnicas de análise dele e selecionar os 7 fundos que ele tem certeza que serão aqueles vencedores nos próximos 5 anos e aplicar por igual nesses 7 fundos, tá? De maneira que ele consegue um rendimento médio entre esses 7 fundos que ele tem certeza de que serão os fundos vencedores, tá? Está aqui no nosso slide. Está a carteira contendo os fundos que mais se valorizarão nos próximos 5 anos, então ele tem um portfólio de 7 fundos, obtendo assim um rendimento médio, e ele tem algumas restrições aos investimentos. Então, ele deixa de fora, né, fundos exclusivos, fundos restritos, porque talvez ele não consiga investir nesses fundos, e de condomínio fechado. Não sei se eu enfatizei, mas ele é um gestor de um fundo de fundos, tá? É um gestor de um FOF. Ele investe esse dinheiro para cotistas desse fundo, que a gente chamou de Nostradamus FOF, FIC-FIA, e ele tem essa incrível habilidade de selecionar fundos vencedores. Ele escolhe 7 fundos, e ele permanece fiel a essa estratégia, como o algoritmo dele, como a técnica dele, permite saber os fundos vencedores nos próximos 5 anos. Então, o algoritmo dele é o seguinte, ele não mexe nessa carteira por 5 anos, porque a tese é de que esses fundos e esses gestores dos fundos investidos pelo FOF precisam desses 5 anos para que suas teses se realizem, né, para que as teses amadureçam, mas ele não sabe dizer se isso vai acontecer em 1 ano, em 2 anos, em 3 anos, tá? Então ele consegue determinar os fundos vencedores em 5 anos e ele dá esses 5 anos aos gestores, tá? Na forma, porque esse é o tempo necessário para que os gestores amadureçam as suas teses, as suas carteiras, tá? Então, de 5 em 5 anos, a gente começou esse estudo do fundo Nostradamus em 1997,
quer dizer, são 25 anos, de 5 em 5 anos ele repete o algoritmo, tá? Então, depois de 5 anos, ele vende a totalidade das cotas dos fundos investidos, aplica novamente o algoritmo, escolhe os próximos vencedores nos próximos 5 anos, divide por igual, faz o rebalanceamento, né, divide por igual entre esses 7 fundos investidos e repete o algoritmo a cada 5 anos. É esse o algoritmo de Nostradamus. Então, quais foram os resultados desse... No final, a gente vai ver quais foram os fundos investidos, né? O investimento dele dá para a gente avaliar, fazer o backtest. Então, quais foram os resultados obtidos pelo Nostradamus? A gente vê isso aqui. Então, o fundo do Nostradamus, né, aplicando esse algoritmo de 5 em 5 anos, vê que ele teve um resultado fantástico, né? Como era mais ou menos de se esperar, uma vez que ele consegue determinar os fundos vencedores de 5 em 5 anos. Tá? Então, vamos ver o seguinte, né? Ele teve, ao final desses 25 anos, ele teve um rendimento de 36.177%. Para ser mais fácil enxergar isso em números, isso significa que se você tivesse investido no fundo Nostradamus R$ 1.000 em 1977, você teria hoje, né, março de 2022, você teria hoje R$ 362 mil, tá? R$ 1.000 investidos. Em comparação, a gente colocou, né, o legendário fundo Nostradamus ali do lado, né, embaixo em vermelho, e o fundo Nostradamus teve né, um rendimento no período de 15.593%. Pouco menos da metade, significa R$ 1.000 investidos em 1997 teriam se transformado em 157 mil reais. Tá? Em comparação, a Bolsa de Valores, o índice Bovespa, teve uma valorização de 1.068%, significa que R$ 1.000 investidos em 1997 teriam se transformado em R$ 10.680, tá? R$ 10.680 contra R$ 362 mil no fundo do Nostradamus. Então, a técnica do Nostradamus é um absoluto sucesso, né? Certo? O dobro de rendimento do legendário Dínamo, multiplicou por 362, multiplicaria, né, por 362 vezes o investimento inicial. Outras coisas que a gente pode ver, mas lembra que a gente sempre fala nas nossas análises, esses 36.177% só vale para esse investidor inicial que entrou lá em março de 1997, né? Há 22 anos atrás. Como é que o fundo teria se comportado para os demais investidores que investiram, que teriam entrado em qualquer dia ao longo desses 22 anos, supondo que o fundo ficou aberto, né? Então, é isso que a gente investiga nesse outro indicador, que a gente chama de análise de trás para frente, ou análise backward, que a gente vê o seguinte, a hipótese né, um investidor entrou em qualquer dia de existência do fundo e permaneceu investido até hoje, até março de 22. Qual teria sido o rendimento desses milhares de investidores, né? Tá sendo dependente do dia que ele entrou. Então, você vê o seguinte, né, esse rendimento foi bom para todo mundo, teria sido bom para todo mundo. Esse rendimento anualizado, né, ele variou ali entre 20% ao ano e 30% ao ano, né, o mais comum sendo ali 25, um pouco abaixo de 25, tá? O suficiente para para duplicar o seu capital a cada 3 anos, 25% de rendimento anual, significaria dobrar o seu capital a cada 3 anos. Né? Teve um pico de rentabilidade aqui, né? O mercado bagunçou muito ali na pandemia, né? 2020, então teve um pico de volatilidade ali de mais de 50% para aquele investidor que entrou exatamente ali no olho do furacão em março de 2020. Né? E a rentabilidade teria caído um pouco ali para o investidor que entrou no pior momento recente, que foi aquele ali no meados de 2021, né? A Bolsa teve uma queda forte de lá para cá, agora em março ela vem se recuperando um pouco, mas enfim, né, ele teria essa recuperação, a gente vê aqui, nessa ligeira subida, mas o pior rendimento teria sido para aquele investidor que entrou ali em fevereiro de 21, né, depois de uma forte valorização que se seguiu ali a pandemia do coronavírus. Então, basicamente, né, o fundo teria sido bom para todo mundo, né, só para quem entrou lá em 1997.
Quais são os outros indicadores que a gente pode ver, né? Que a gente costuma usar nas nossas análises? Janelas rolantes significa esse daqui a gente relaxa ainda mais o requisito. O investidor entrou em qualquer dia, mas a gente relaxa a exigência de que ele permaneça investido até hoje, né? É um investidor que entrou em qualquer dia de existência do fundo e que saiu depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, até 10 anos, né? E a medição aqui é em quantas vezes esse investidor, que tenha ficado tão pouco quanto 1 ano, né, que a gente considera muito pouco para um fundo de ações, quantas vezes esse investidor teria obtido um rendimento superior ao do índice Bovespa, né? Então, você vê, né, 1 ano, né, um investidor que ficou tão pouco quanto 1 ano, mesmo assim, ele, em 87,1% das vezes, ele teria rendimentos superiores ao de Bovespa. Para investimentos superiores a 2 anos, praticamente, né, todos eles têm... Então, independente da data de que você entrou, independente do tempo que você fique, desde que ele seja superior a 2 anos, esse investidor teria tido, lembrando que é um fundo fictício, teria tido sempre rendimentos superiores ao do índice Bovespa, né? Outra coisa que a gente pode medir, né? Risco, volatilidade, né? Qual teria sido a volatilidade do fundo do Nostradamus? E a gente vê aqui que, né, a volatilidade do fundo do Nostradamus é ainda menor que a volatilidade da Bolsa, tá? O fundo do Nostradamus aqui em azul, a Bolsa aqui em laranja. Você vê que essa volatilidade instantânea, né? Então, a volatilidade do índice é sempre maior, consideravelmente maior, ela corre sempre por cima, né, da volatilidade do fundo Nostradamus. Tá? É claro que tem picos de volatilidade, né? Assim, volatilidade de 150%, e aí a gente tem aqui as explicações, né? A moratória russa, que pouco depois se seguiu a desvalorização do câmbio nos Estados Unidos, o ataque às Torres Gêmeas, em 2001, a quebra do Lehman Brothers, em 2008, o rebaixamento do rating da dívida dos Estados Unidos em 2011, e finalmente aqui o último pico de volatilidade que a gente teve, a pandemia lá em 2020. Tá, assim, muito relacionado à volatilidade, outra coisa que a gente pode falar é, então, sim, o fundo é um sucesso, né? Ele tem um rendimento extraordinário com relativamente baixa volatilidade, apesar desses picos de volatilidade, né? Agora, assim, uma coisa que está geralmente associada a esses picos de volatilidade são drawdowns. Então, vamos ver como é que seriam os drawdowns desse fundo. Olha só, apesar da incrível... esse é o slide mais importante, tá? Que basicamente é disso que a gente queria falar. Então, apesar da incrível habilidade do gestor Nostradamus de analisar fundos, né, e de sempre escolher os fundos vencedores, né, apesar dele conseguir rendimentos extraordinários com isso, apesar dele conseguir volatilidade relativamente baixa, né, usando esse algoritmo, ele não está livre de drawdowns, né, porque percebe o seguinte, a única coisa que o algoritmo dele possibilita, e a habilidade dele, a certeza que ele tem, é do rendimento de 5 anos depois, né? Ele não tem nenhuma garantia de como esses fundos chegarão a esses rendimentos extraordinários ao longo desses 5 anos, né? Tá? Como todos os fundos de renda variável, como todos os fundos de ação, eles estão sujeitos às flutuações, né, do mercado, né, aos picos de volatilidade que eventualmente acontecem no mercado, né? Então, assim, quebra do Lehman Brothers, pandemia, né, moratória da dívida da Rússia, né, rebaixamento da dívida dos Estados Unidos, isso afeta todos os fundos, né? Eventualmente eles se recuperam, mas ali naquele dia, naquele mês, naquele período, eles vão cair, por mais extraordinário que seja o fundo, ele vai cair junto com todo mundo, né? Então é isso que a gente vê aqui, olha, apesar da habilidade extraordinária do Nostradamus, olha só lá, quando da moratória russa, né, aqui é o pico de volatilidade, moratória russa em 98. Quando da moratória russa em 98, o fundo teve um pico de drawdown de 57%, perdas muito rapidamente, né? Perdas de 57%.
né? Imagina como teriam se sentido, como se sentiram os investidores do Fundo Nostradamus com uma perda de 57% em relação ao início do drawdown. Quer dizer, supondo que houve algum investidor que entrou nesse dia, né? Supondo que houve investidores que entraram todos os dias, alguém perdeu esses 57%. Tá? Outros investidores talvez não tenham perdido 57%, mas porque entraram em outra data, mas perderam muito. Né? Então, ou em relação ao início do drawdown, quem já estava ali antes, todo mundo perdeu 57%. Tá? Então, pensa como é que esses investidores se sentiram. E esse drawdown levou aqui, olha, de maio de 1997 até maio de 99, 2 anos para fechar, né? 2 anos para recuperar o prejuízo. Né? Apesar de que, 5 anos depois, esses fundos tinham o máximo rendimento da classe, tá? Entre todos os outros fundos. Okay? Quando da quebra lá do Lehman Brothers, em 2008, outro pico de drawdown, 47%. Tá? Esse aqui foi mais rápido, ele levou lá de 2008 até 2009, esse aqui levou pouco mais de um ano, tá? Para fechar. E lá na pandemia, um outro pico de drawdown com perdas de 41%. Esse aí se fechou até rapidamente. E agora, mais recentemente, um drawdown mais modesto aqui de 9%. Esse drawdown que se iniciou lá em junho de 2021. Então, talvez esse seja o slide mais importante que a gente queria mostrar aqui, porque o que acontece quando o fundo tem esses drawdowns, né? A gente está falando de um roteiro hipotético, mas, enfim. O que acontece durante esses drawdowns? Olha só, um drawdown de 57%. Quando isso acontece, né, nesse roteiro que a gente escreveu, Nostradamus tem, esse roteiro fictício que a gente escreveu, Nostradamus tem muitos problemas, tem um desgaste muito grande com seus investidores, né? Com aqueles investidores do FOF Nostradamus, porque ele começa a receber uma série de questionamentos, dizendo, né, mas você colocou esse fundo na carteira, ou esse conjunto de fundos na carteira, 6 meses depois eles estão com drawdown de 57%. Muitos dos investidores do fundo do Nostradamus, quando isso acontece, né, nas vezes isso acontece, vê que tem uma série de drawdowns menores aqui, né? Eu estou concentrado aqui, são dos maiores. Muitos dos investidores resolvem resgatar suas cotas quando isso acontece e voltar para a renda fixa. Ou então, né, eles fazem pior ainda, né, eles resgatam, voltam para a renda fixa, e quando o fundo volta a bombar, né, quando alguns anos depois ele passa a ter, porque ele tem rendimentos extraordinários, né, quando alguns anos depois ele passa a ter o destaque na mídia de novo, e nos jornais, nas revistas especializadas, esses investidores que tinham saído lá no pico do drawdown, no pior momento, e que tinham migrado para a renda fixa, voltam para o fundo do Nostradamus, até o próximo drawdown, quando eles voltam a repetir esse ciclo autodestrutivo, vamos dizer assim. Então, assim, é uma fonte de problemas para o Nostradamus, né, uma fonte de desgaste, quando isso acontece, ter que lidar com a insatisfação, com as reclamações, enfim, com os questionamentos dos seus investidores, muito embora ele tenha certeza de que tudo vai dar certo no final, tudo vai dar certo 5 anos depois. Tá? Para você ter uma ideia, olha só, imagina esse investidor que nesse drawdown de 57%, o pior da história do fundo, né, resolveu sacar todos os recursos. Né? Pode ser que ele nunca mais tenha voltado para a renda variável, mas esse investidor perdeu até março de 2022, né, de setembro de 98 até março de 2022, ele perdeu uma valorização de 62.208%. Tá? Significa, se ele sacou R$1.000 que ele tinha no fundo nesse dia, né, ele largou para trás R$623 mil. Tá? Esses R$1.000 que ele tirou teriam se transformado em R$623 mil, né? Por conta da insegurança, por conta, talvez, de um investimento que não era para o perfil de risco dele, né? Afinal de contas, ele perdeu 57%, ele não estava preparado para isso. Talvez porque era um dinheiro que ele não deveria ter colocado nesse risco. Você lembra que levou 2 anos para fechar esse drawdown? 2 anos que você teria menos dinheiro do que aquele que você investiu, você tem que contar com essa possibilidade, certo? Então, quais são as lições que a gente tira disso, né? Porque, pensa bem, né? A gente está vivendo um momento parecido agora. Então, aqui tem esses drawdowns na forma de uma tabela, até os principais drawdowns do fundo Nostradamus. Então, vê ali você tem aquele principal que eu falei, de 97
a moratória russa, que levou lá 479 dias. Lembra que esses dias são dias de pregão, um ano de pregão tem cerca de 250 dias, então levou quase 2 anos para fechar, né? Um pouco menos de 2 anos. 1 ano e 11 meses, talvez. Tá? Os outros foram de menor duração e também de menor intensidade. Essa é a história, né, fictícia, FOF, e do seu incrível gestor Nostradamus Fintuit. Mas quais são as lições que a gente pode tirar do fundo do Nostradamus? Uma vez que a gente tem paralelos muito parecidos com a nossa realidade, com os fundos indicados pela carteira Z, em particular pela carteira Zerhard. Então, primeira conclusão, né? É preciso dar tempo suficiente aos fundos investidos para que as suas teses se concretizem. 5 anos parece ser um bom tempo, parece ser um tempo razoável, porque, lembra, as teses dos gestores dos fundos não vão se concretizar, né? Não são teses de 1 mês, ou de 6 meses, ou muitas vezes de 1 ano, são teses de longo prazo. Tá? Em primeiro lugar, é preciso dar tempo ao tempo. Volatilidade, outra coisa que a gente aprendeu, né, é que apesar do Nostradamus, né, ele ser infalível, né, na habilidade dele de detectar os melhores fundos, volatilidade e drawdown são inevitáveis e fazem parte do processo de investimento em renda variável. Né? Não fosse o nome, renda variável varia, né, para cima e para baixo, mesmo que você tenha certeza de que no final vai dar tudo certo. Mesmo que você assuma que, né, eu tô bem com volatilidade, eu estou bem com drawdowns, no entanto, né, eu coloquei a citação original aqui, né, os mercados podem permanecer irracionais por mais tempo do que você pode permanecer solvente, né? Do que você pode dispor desse dinheiro. Então, é outro fator também. Não adianta você construir a mentalidade de que tudo vai dar certo no final de 5 anos, se você precisa do dinheiro em 2 anos, né? Se você precisa do dinheiro em 3 anos. Então, é outro fator importante, né? Se você existe essa possibilidade de você tem que estar preparado não só psicologicamente para aguentar esses drawdowns, tá certo? Como poder esperar pelo fim desse drawdown. Outra coisa, evite olhar o valor das cotas dos seus fundos todos os dias, né? Então, é isso, né? As teses são de que ao final de um longo tempo, né, 5 anos, tudo vai dar certo, é essa a esperança, né, essa expectativa. Então, não adianta olhar todo dia, tá, porque a gente tem até um outro estudo, foi fruto de outro vídeo, você pode procurar depois no canal da Carteira Z, que é uma hipótese de que um fundo que tenha 90% de chance de, depois de 10 anos, acho que era isso, tá? Depois de 10 anos, gerar um rendimento superior a 90%. Isso parece ser muito bom, né? 90% de chance de, ao final de 10 anos, gerar um rendimento superior a 90%. Só que, se você começar a dividir o intervalo, é o mesmo fundo, tá? Só que, em vez de você olhar 10 anos depois, se você olhar 5 anos depois, né, a sua probabilidade é um pouco menor. Digamos que a probabilidade de você estar ganhando dinheiro 5 anos depois pode ser alguma coisa como 60%, né? Porque a probabilidade de 90% é para 10 anos. Tá? Pode ser que se você reduzir o intervalo para 1 ano, 1/10 do tempo, para 1 ano, pode ser que a sua probabilidade de ser vencedor depois de 1 ano reduza-se para algo como 55% ou 60%. Tá? E aí a gente começa a reduzir, né? Ao final, se você olhar de 6 em 6 meses, se você olhar de 3, de 2, no final, se você olhar de minuto em minuto, né, a probabilidade de você ganhar ou perder em 1 minuto é de 50%. Tá? Você pode estar ganhando ou perdendo, é a mesma probabilidade para todos os efeitos práticos. Tá? Porque o que no final gera essa probabilidade de 90%? É que a probabilidade de ganhar, ela é em 1 minuto, ela é um pouquinho maior do que a probabilidade de perder. Em 1 minuto, se você acumula isso em 10 anos, você tem, ao final, uma probabilidade de 90%, mas não adianta nada olhar, né, de minuto em minuto, ou a cada 5 minutos, ou a cada hora, ou mesmo a cada dia, tá? Dê tempo ao tempo para que as teses dos seus fundos, dos seus investimentos se realizem, né? Então, outro ensinamento que a gente pode tirar da carteira do Nostradamus é que uma carteira selecionada de bons fundos, lembra que ele não tenta acertar no centro do alvo,
né? Ele prefere obter um rendimento médio, né, entre 7 fundos, né? Então, uma carteira selecionada de bons fundos é capaz de atingir resultados extraordinários com o tempo. Não é preciso acertar na mosca e escolher o melhor fundo, né? Ver que ele tem um rendimento extraordinário com uma volatilidade relativamente baixa, tá? Então, diversificação entre fundos, que, por sua vez, significa diversificar entre estratégias, significa diversificar entre ativos, né? Porque supostamente, esses fundos são descorrelacionados e investem em ativos diferentes, usando estratégias diferentes, em teses diferentes, ok? Tá, e a gente pode continuar com essas lições, né? E aí a gente dizer o seguinte: bom, então, da mesma maneira que o investidor do Nostradamus, né, reclama com o Nostradamus cada vez que tem um drawdown grande, o nosso investidor também reclama com a gente, dizem, né, Zatar, aquele fundo que você indicou há 6 meses atrás já caiu 50%, né, isso está acontecendo agora. A gente podia dizer, né, olha o que aconteceu com o Nostradamus, o que aconteceria com o Nostradamus, mas olha só, vamos falar a verdade, né, vamos ser humildes e falar a verdade. Ao contrário do Nostradamus, que é infalível, né, ele tem uma habilidade extraordinária de detectar os melhores fundos, os fundos vencedores, nós não temos essa bola de cristal, essa clarividência, essa propriedade, tá? A gente emprega nossos melhores esforços, nossas melhores técnicas, nosso conhecimento para indicar fundos que, com boa probabilidade, serão fundos vencedores. A gente não consegue nem dizer se eles serão os melhores fundos da indústria, tá? Porque a gente podia dizer para você, olha, confia que daqui a 5 anos vai dar tudo certo. Né? A gente não pode dizer isso, porque a gente não tem a certeza que o Nostradamus tem, tá? Então, a gente diria o seguinte, não basta, não é uma questão de escolher quaisquer fundos, né, e esquecer por 5 anos, e daqui a 5 anos você voltar para ver os resultados e ter certeza de que eles foram bons, né? Talvez não. Então, é preciso, sim, ao longo desses 5 anos, você, mais do que ver os resultados dos seus fundos, né, investigar se os seus fundos continuam fiéis aos princípios que fizeram com que você escolhesse eles, ou, no caso, que a gente escolhesse eles e indicasse para vocês, tá? Se eles continuam fiéis a esses princípios qualitativos, quantitativos. Por exemplo, se um fundo se manteve fiel aos seus princípios, se um fundo que não se alavancava e por esse motivo você escolheu ele, né? Ele preenchia algum dos requisitos da sua carteira, porque você precisava dessa característica, e de repente passou a se alavancar, porque o regulamento dele permitia isso, ou ao contrário, um fundo que se alavancava e você escolheu por causa disso, e de repente se tornou um fundo defensivo, e agora só aplica em Vale Petrobras, certo? Vale Petrobras e Banco do Brasil, então seria um outro motivo, ou um fundo que perdeu o principal gestor, né, que se aposentou, desistiu, né, enfim, se mudou para outra gestora, né, que a equipe foi substituída, que a equipe trocou, né, e a equipe que assumiu não te convence, ou ela precisa de um tempo para se provar, né, ou o fundo perdeu fundamentos quantitativos, ele permanece durante muito tempo, né, isso não significa 1 mês ou 2 meses, mas ele permanece durante muito tempo, de maneira que isso possa ser detectado pelos nossos algoritmos. Ele permanece durante muito tempo com fundamentos muito ruins, né? Os fundamentos pioraram muito consistentemente durante uma janela de tempo considerável para análise, né? Então, seria razoável, né, certo? Você rever a sua alocação nesse fundo. Então, o que a gente se propõe a fazer, né? A gente se propõe a indicar esses fundos para você, para vocês, né? Usando nosso melhor conhecimento, nossas melhores técnicas, e acompanhar esses fundos ao longo do tempo, né? De maneira a poder maximizar a probabilidade de que eles tenham um bom resultado numa janela de tempo longa, né? Certo? A gente está falando aí de 5 anos. E, assim, parece que estamos no caminho correto, né? 100% dos fundos recomendados, né, nas carteiras batem os seus benchmarks desde o seu início de funcionamento, e o retorno da nossa carteira agressiva supera em mais de 2 vezes o Ibovespa. É claro que ela apanhou no meio do caminho, junto com toda a indústria, né, de renda variável, na pandemia, por exemplo, mas ela ainda tem um rendimento que é 2 vezes o rendimento do Ibovespa.
E aí, por curiosidade, né, estão aqui os fundos escolhidos, você pode ver quais são esses fundos com cuidado depois, tá? Quais seriam os fundos, os 7 fundos que teriam sido escolhidos pelo Nostradamus a cada período de 5 anos, desde 97, né? São os fundos de maior rendimento da indústria desde 97. E aqui, para finalizar, para quem tiver interesse, esse artigo foi baseado, e o artigo original era a mesma ideia, só que em vez de fundos, né, a gente resolveu adaptar para fundos, em vez de fundos eram ações, né, e ele chamou o gestor de, em vez de Nostradamus, ele chamou de Deus, tá, se Deus fosse gestor. E a conclusão deles é de que se Deus fosse gestor de um fundo, ele teria sido demitido pelos cotistas ao longo, né, de qualquer desses períodos de 5 anos por causa dos drawdowns, tá? Então a gente resolveu adaptar para fundos e a gente deixou Deus fora disso e colocamos Nostradamus como gestor. Tá? Esse artigo foi citado no Twitter pelo perfil do Faria Lima Elevator no dia 6 de março de 2022. Você pode encontrar lá se você quiser. Tá bom? Então, é isso. Espero que tenha sido legal. Estaremos juntos mais vezes, muitas vezes. Tá? Um abraço. Bom, gente, eu acho que você pode observar bem como a gente deve lidar com investimentos de renda variável e principalmente com fundos de ações. O nosso processo de escolha de fundos tem se mostrado consistente, visto que, por exemplo, as nossas carteiras batem com folga os benchmarks. Inclusive, a nossa Zerhard, que é uma carteira de fundos de ações, rendeu mais de 100% contra 50% do Ibovespa nos últimos 4 anos. Se você quiser conhecer mais sobre o estilo de vida da carteira Z, que tem mudado a vida de milhares de pessoas no Brasil, dá uma olhada na descrição desse vídeo, beleza? Um abraço, até a próxima.